Olá, você está comigo no Conexão Futura, ao vivo, pelo canal Futura, e você também pode acompanhar a nossa programação pela internet no site futura.org.br e acompanhar as gravações no YouTube. Desde 2010, o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos com base na Lei 12.305. Essa política estabelece um prazo até 2020 para que o país tenha a sua estrutura necessária para dar uma destinação adequada a qualquer resíduo sólido. A geração de lixo no Brasil aumentou 29% entre 2003 e 2014, de acordo com um levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. A quantidade de resíduos com destinação adequada, no entanto, não acompanhou o crescimento da geração de lixo no país. No ano passado, só 58,4% do total foram direcionados a aterros sanitários. Mais de 41% das 78,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados no país em 2014 tiveram como destino lixões e aterros controlados. Esses locais são inadequados, oferecem riscos ao meio ambiente e à saúde. Um ano depois que se encerra o prazo para os municípios se adequarem ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, uma das principais metas era o de fechar os lixões do Brasil. O plano prevê a redução de produção de resíduos sólidos, o reaproveitamento e a distribuição correta em caso de resíduos sólidos não recicláveis, enfim, são várias as questões. Então, para ter uma conversa mais uma vez sobre esse assunto, a gente recebe Felipe Brasil, que é engenheiro agrônomo e também professor da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, e Gabriela Gomes, que é coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP. Você, como sempre, está convocado a participar desse bate-papo, pode tirar suas dúvidas e também fazer os seus comentários através das nossas redes sociais. Muito bem-vindos ao estúdio mais uma vez do Canal Futura. Obrigada. Bom, nós já tivemos conversas sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos em vários momentos, seja no Sala Debate, no próprio Jornal Futura, no Conexão Futura. E antes da gente falar sobre essa constatação do aumento de consumo mesmo e de geração de resíduos, eu gostaria de saber de vocês por que, afinal, nós estamos a um ano do prazo, né, já vencido, para os municípios apresentarem um projeto completo e também resolver a questão dos lixões. Por que foi tão difícil? Por que 60% desses municípios ainda, né, não conseguiu resolver isso? Vamos começar pela visão do Daniel. Felipe. Bom, nós sabemos que a gestão pública de resíduos é uma coisa extremamente complicada, porque ela está baseada principalmente numa coleta, né, associada a uma limpeza pública, urbana principalmente, e em seguida nós tínhamos o descarte irregular, era comum no Brasil, isso foi desde o período colonial, né? Então o mar era o grande lixão brasileiro, depois os rios e assim sucessivamente. Em seguida começaram os descartes e nós nem pensávamos que isso era irregular. A verdade é que no passado não se tinha condição de avaliar e conhecimento, isso era feito de uma forma extremamente rudimentar, até porque o nosso lixo foi mudando, né? Ou seja, nós tínhamos um lixo muito menos perigoso no passado e com a industrialização da sociedade esse lixo se tornou cada vez mais perigoso. Com o tempo, a gestão pública foi se organizando da seguinte forma: coleta na calçada e leva para um local irregular. Quando a lei estabelece prazo e quando essa lei cria, na verdade, uma obrigatoriedade de você reduzir a produção, de você reutilizar, reciclar, não gerar, quer dizer, são questões que estão associadas aí à gestão do resíduo, e o tratamento dos resíduos inclui o tema perigoso na agenda nacional pela primeira vez, e dá um prazo para o encerramento dos lixões, ele não criou, na verdade, os instrumentos. Ele judicializou o problema, criou a lei, mas nós tínhamos um problema muito sério que era a dificuldade dos municípios em criar os seus destinos corretos. Então é óbvio que os grandes centros urbanos correram mais rápido, os municípios com maior número de pessoas também, mas existe um grande número de municípios que têm uma população muito pequena, com dificuldade técnica, financeira, e é óbvio que nós vamos ter
pela frente aí um grande desafio. Gabriela, a gente, ao ouvir os municípios, uma das falas é a dificuldade de apoio técnico e recursos do governo federal. No entanto, se sabe que houve uma retenção, inclusive, de recursos, sobrou recursos, né? O que chegou na Abrelp em relação a isso? A Abrelp acompanha muito de perto, né? Desde a construção da política e está presente em todos os fóruns. Olha, nós acreditamos que a base dessa situação irregular, né, generalizada no Brasil, de norte a sul do país, é falta de vontade política também, né? É falta de olhar, como bem o professor Felipe colocou, de olhar a gestão da limpeza pública, da coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos como um compromisso e não como um custo. Muitas prefeituras ainda veem o setor como custo e acabam tirando da sua agenda e dando prioridade para o que nós chamamos de medidas populistas e que dão voto. Então, nós acreditamos que houve recursos, sim, disponíveis para fazer a adequação necessária. Houve oferta de capacitação técnica, mas faltou assumir essa vontade, esse compromisso e dizer, não, nós vamos atrás e para ir atrás era necessário elaborar um plano de gestão integrada e nós temos aí cerca de 30% dos municípios brasileiros só que fizeram passados 3 anos do prazo para a elaboração dos planos. Então, se tem uma porcentagem muito pequena do que os municípios tinham que apresentar enquanto plano de gestão integrada, enquanto compromisso para ter acesso. E nós temos a iminência de uma postergação de prazo e eleições ano que vem. Então, quer dizer, eu acho que é um momento muito propício para a gente olhar para os governantes e pensar quem assumiu o seu papel e quem não assumiu, será que vai assumir na próxima eleição? Aliás, eu quero incluir nessa conversa o Alexandre Ambrosini, que é analista do Sebrae, participa com a gente dessa conversa, ele fala direto de Brasília. Muito bem-vindo, Alexandre. Nós estamos falando aqui de responsabilidade social, de política pública. O Sebrae tem uma cartilha elaborada ainda em 2012, que dá ao empreendedor os caminhos dessa responsabilidade social, não só em relação à geração dos resíduos, mas desde a escolha consciente da sua matéria-prima. Tem-se percebido resultados desde então? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O Sebrae produz essa cartilha, mas também produz diversos outros documentos voltados para a sustentabilidade como um todo. E os resultados vêm se aparecendo ao longo do tempo. Nós percebemos que há um aumento do número de empresas interessadas em consultorias, palestras, cursos, com foco em sustentabilidade, em especial também nessa questão de resíduos sólidos. Certo. Daniel, Felipe, eu não sei por que eu estou te chamando de Daniel. Deve ser porque você me lembra algum Daniel. Felipe, você, junto com seus estudantes da Universidade Veiga de Almeida, desenvolveram uma ideia muito original de rastreamento desses resíduos. Em linhas gerais, como é que funciona isso na prática? Bom, na verdade, uma das maiores preocupações que nós temos ainda hoje é porque o nosso resíduo ele ainda é tratado como lixo no Brasil. E o lixo é algo que não tem qualificação, ele não tem valor agregado se não for, de certa forma, segregado, separado. E eu também tenho ali uma caixa preta, porque, na verdade, o lixo, teoricamente, o resíduo urbano, sólido urbano, ele deveria ser não perigoso. E, entretanto, nós temos pilha, bateria, óleo de cozinha, materiais que são perigosos, como remédio vencido, lâmpada fluorescente. Até mesmo esmalte, acetona, perfume, raticida. Quer dizer, se a gente for elencar, é um número muito grande. E uma grande preocupação que nós temos agora na área industrial, na área portuária, na área de aduana e em outras áreas, como, por exemplo, também o próprio comércio, é a rastreabilidade desse resíduo, ou seja, cada resíduo ele é responsabilidade do seu gerador. Antigamente nós falávamos do berço ao túmulo, né? Mas hoje é do berço ao berço, em função da logística reversa. E a nossa preocupação é saber se o resíduo perigoso ele sai da sua geração e vai para o destino correto. Porque se ele acaba num lixão, se ele acaba num aterro que é para não perigoso, eu estou cometendo, além de crime, poluição.
Então, isso é considerado para nós um erro grave de gestão, seja ela empresarial, privada ou pública. Então, nós desenvolvemos um sistema utilizando etiquetas de radiofrequência, essas etiquetas que são utilizadas já em biblioteca, em algumas lojas de roupa, né, que é uma etiqueta que ela tem um código. Ela é fabricada com a possibilidade de você gerar informações e gravar nessa etiqueta, e ela é rastreada por radiofrequência, ou pela utilização de antenas ou leitores que podem ser acoplados, inclusive leitores manuais. Então, qual é a ideia? Em que você pode gerar o resíduo dentro de um compartimento etiquetado, seja ele um big bag, que é um saco grande, ou um latão, ou um material como uma bombona plástica. Ele é identificado, os dados são gerados, gravados, e você vai mantendo essas informações até o destino correto. À medida que isso é levado para o local correto, você faz uma nova leitura, e aquele resíduo, a partir do momento que se confere com a origem, ele pode ser destinado, tratado, disposto, dependendo daquilo que é utilizado para esse resíduo. Ou seja, você cria uma rastreabilidade. Isso tudo é feito utilizando um sistema em nuvens, né? Ou seja, eu tenho toda a informação digitalizada, ela vai para uma nuvem e eu posso consultar, inclusive posso acompanhar de forma remota o transporte, o caminho do resíduo. Alexandre, você, ao perceber um projeto como esse do Felipe, é de responsabilidade mesmo do início ao fim, né? Desde a sua origem até o seu destino. De que maneira essa responsabilização é passada na cartilha para o empreendedor? Não somente nessa cartilha, mas todos os outros materiais que o Sebrae produz e também suas consultorias, é repassado de forma que o empresário perceba que é responsabilidade dele também a forma de descarte dos seus resíduos. Para isso também a gente busca sensibilizá-lo que essa responsabilidade começa desde o início, começa na seleção da matéria-prima, não só em sua qualidade, mas em sua quantidade, passando pelo seu processo produtivo de forma que este seja otimizado, que gere o mínimo possível de descarte. Naturalmente, sempre haverá descarte de insumos ou matérias-primas, e este tem que ser tratado adequadamente, seja reciclando, seja doando para alguma instituição em forma de responsabilidade social, desde que esse produto seja absorvido por uma nova produção, seja fazendo o descarte de forma adequada em aterros sanitários legalizados. Gabriela, a gente está falando de uma cadeia produtiva, né? Como fica essa questão do envolvimento do cidadão quando uma cidade não oferece, por exemplo, a coleta seletiva? Bom, o cidadão ele é parte da responsabilidade compartilhada, né? Como colocou a política e como deve ser, não só para resíduos, mas para diversos setores do sentido coletivo. O cidadão ele pode, a nossa primeira premissa é tentar reduzir o consumo. É realmente necessário consumir? Pense nisso. Esse resíduo, já que ele vai ser gerado, ele pode ser aproveitado por alguém? No caso de um mobiliário ou de um eletroeletrônico? Uma associação pode precisar, ou um amigo? Também há que se pensar nisso. E, por último, a gente pensa que é sempre uma alternativa. Não há coleta na porta da sua casa, mas pode ser que um supermercado, uma rede, possua um ponto de entrega voluntária. Ou o próprio município também tem um ponto de entrega voluntária, que para nós tem sido um movimento bastante positivo, porque a coleta porta a porta, ela também gera poluição atmosférica, né? O que a gente chama de carbono negro emitido pelos caminhões. E em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, isso agrava ainda mais o trânsito. Então, o PEV, ele é uma alternativa e o cidadão tem que procurar se informar se tem um próximo da sua casa e aí estabelece a sua própria frequência. Quer dizer, a gente passa a ver o consumidor como a ponta inicial de qualquer sistema, seja da logística reversa, seja do resíduo regular que você coloca na porta da sua casa e depende da municipalidade para fazer a limpeza. A responsabilidade ela é completa em qualquer sistema.
Felipe, no caso do projeto de rastreamento, que atores sociais ele já conseguiu envolver nessa fase de desenvolvimento do projeto? Bom, nós fizemos um grande piloto, né, nessa primeira fase do projeto, utilizando duas empresas, né? Uma empresa de gestão de resíduos, que é a Ambiente Brasil, e uma outra empresa que é a detentora da tecnologia, que é a Gateway. Essas empresas, elas se associaram à universidade e nós conseguimos o financiamento público para esse projeto através da FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E nós fizemos já esse grande piloto, como eu falei, numa operação de destruição de materiais de apreensão da Receita Federal. É um primeiro piloto, nós seguimos toda a cadeia, fomos desde a destruição do material de apreensão até o transporte e a destruição. Nesse caso, fizemos algumas ações em coprocessamento para a indústria cimenteira e outro para incineração de resíduos perigosos. E esse projeto também já foi apresentado ao órgão ambiental estadual, tem a participação, inclusive, de um ex-funcionário do órgão ambiental, que agora é professor também da Universidade Veiga de Almeida. E a ideia, nós já fizemos o depósito de uma patente, e a ideia é a gente começar a comercializar esse sistema agora através das empresas associadas, já nesse ano, né, tentando, de alguma forma, substituir, ou não só substituir, mas também combinar o nosso sistema de rastreabilidade com o sistema físico de documento que é cobrado pelo órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, que é o chamado Manifesto de Resíduos. O problema é que o Manifesto de Resíduos ele é físico, ele é feito em 4 vias. Então você pode, não é que isso vá acontecer, mas pode haver uma adulteração, pode haver um problema qualquer, enquanto que no nosso sistema você reduz muito a participação humana no processo. E com isso você também reduz a probabilidade de erro, de adulteração, até porque essas etiquetas elas são invioláveis e elas são protegidas. Então você pode programar, por exemplo, que você faça uma leitura na saída do resíduo e uma última leitura na chegada. E o sistema pode matar essa etiqueta, o que é fundamental, porque custa caro destinar resíduo. Então qualquer alternativa irregular, entre aspas, passa a ser um atrativo para quem quer fazer errado. Se tratando da criação dos aterros sanitários, né? O que é necessário para um aterro, Gabriela, estar junto às normas internacionais e ele realmente estar operando em benefício, né, da sustentabilidade? O aterro sanitário ele é colocado na política nacional como a destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos, a única. Ele é uma obra de engenharia, então o aterro ele é pensado desde a concepção do local onde ele vai ser construído. Então você passa por todo o licenciamento ambiental, a aprovação dos órgãos licenciadores ambientais. Você tem uma construção que passa desde a impermeabilização do solo, todos os dispositivos para captar o chorume, porque a gente brinca que o resíduo chora, né, enquanto ele está em decomposição. A emissão dos gases, o metano, ele também acaba sendo criado nessas circunstâncias de degradação do resíduo. Então, precisa ter dispositivo para captar o metano, para direcionar o chorume para o local correto. Você dispõe o resíduo em camadas e vai adequando essas camadas para que não desmorone, para que não cause nenhum acidente como explosões, e já aconteceu em diversos locais. Então, ele é todo pensado, desde a concepção, a sua adequada operação e depois no encerramento, né, como uma obra complexa. E por isso a complexidade, a dificuldade de se construir um bom aterro e de operá-lo adequadamente. Inclusive, alguns municípios optam por fazer um consórcio. Isso pode ser uma boa alternativa justamente em municípios que são próximos e têm uma quantidade menor de habitantes, Felipe? Com certeza. Um dos grandes problemas de você manter um projeto de aterro com viabilidade econômica é uma quantidade mínima de resíduos, né? Às vezes a gente acha que o aterro é uma solução para municípios com 20 toneladas dia, 30 toneladas dia, e isso não é verdade. Nós temos uma viabilidade econômica nos aterros que ela depende de uma quantidade significativa. Hoje a gente fala entre 120, 180, 200 toneladas, que é o necessário para você ter um projeto viável.
Uma outra questão importante para a integração é que você passa a ter um único ponto de controle. Então, se você vai ter 20 aterros, você tem um único, você concentra e nesse sentido, os esforços e os custos, inclusive. E você passa a monitorar melhor, você passa a ter um esforço menor. Um dos problemas, como colocou muito bem a Gabriela, é a questão do chorume, né? Então, você imagina você ter 5.000 aterros para você fazer a instalação de um equipamento de tratamento de chorume. Isso seria caríssimo. E esse equipamento ele precisa de volume para você viabilizar economicamente. E uma outra questão importante que a gente precisa analisar em termos de integração é que grande parte dos resíduos passam a ser de forma incentivada, né, e também em função das questões econômicas, você passa a ter a necessidade de reduzir a quantidade de resíduo que você entrega para o aterro. E a gente sabe que isso é necessário para o gestor público colocar em prática a política. Por exemplo, o que é resíduo hoje para a política nacional? Não é o que é lixo. Resíduo tem uma identidade, ele tem que ser prioritariamente... Tem um valor, né? Um valor agregado, ele tem que ser prioritariamente tratado ou reutilizado, enquanto o que sobra é rejeito, né? Claro. A Ângela, do Engenho Novo, no Rio de Janeiro, Gabriela, ela disse que na rua dela não tem coleta seletiva de lixo, mas ela sabe que alguns bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro tem. Ela pergunta qual a dificuldade de ampliar essa forma, né, de descarte, de destino. A coleta seletiva, ela chega atrás, infelizmente, da coleta regular, né? Quer dizer, as municipalidades, depois dessa obrigatoriedade da política nacional, passaram a correr atrás disso. Mas implica não só logística um pouco mais pensada, né? Você tem que estabelecer uns horários, a frequência, saber quanto aquele bairro gera, quantos caminhões são necessários para atender aquele bairro, como também tem um custo. O caminhão, a coleta, ela é custosa. Então, muitos municípios se apegam à dificuldade de não conseguir implantar a coleta seletiva e não fazem nada. Então, é bom que, se não tem na porta da casa dela, que ela... Você procura, inclusive, trabalho de catadores. Hoje a gente tem... Sim, né, pode ser. Ela se informa se é uma cooperativa que passe por ali, mas, principalmente, procure também um ponto oficial e leve o seu resíduo. Alexandre, as pessoas que têm o interesse, né, em tornar o seu negócio não só sustentável economicamente, mas também ambientalmente, de que forma elas podem acionar o Sebrae para isso, para ter acesso a essas informações e às consultorias? Primeiro, é uma forma bem simples e rápida, né? Pelo site www.sebrae.com.br. Ali você pode procurar a seção Fale com o Especialista. São consultores especializados do Sebrae nas diversas áreas de gestão empresarial. Temos, logicamente, consultores focados em inovação e sustentabilidade. Ali ele saberá orientar ao pequeno empresário ou aquela pessoa que deseja abrir um negócio, como iniciar seu negócio de forma sustentável ou transformar o seu negócio dos atuais métodos de produção em métodos mais sustentáveis. E a partir daí, esse empresário terá acesso às mais diversas formas de consultorias, palestras, programas que o Sebrae disponibiliza. Sugiro também o acesso ao outro site, www.sustentabilidade.sebrae.com.br, que é o site do Centro Sebrae de Sustentabilidade, que é uma das nossas unidades localizada em Cuiabá, Mato Grosso, mas que tem um riquíssimo acervo online de dicas, vídeos, casos de sucesso, que vão ensinar como o empresário a ser sustentável, consequentemente também como trabalhar melhor seus resíduos. Obrigada, Alexandre, pela participação aqui no Conexão Futura com essas informações. Até uma próxima. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Felipe, mais uma vez por essa conversa que vai se repetir inúmeras vezes na nossa programação. Até uma próxima. Obrigada a você também que ficou com a gente. Eu volto na segunda-feira. Lembre que nós temos as reapresentações às 00:30, 7:30 da manhã, sempre ao vivo a partir das 2:30 da tarde. E você também pode acessar os nossos programas no YouTube. Que você tenha um fim de semana lindo para a gente se encontrar melhor ainda na segunda-feira. Beijo grande.